Aplaude na altura do seu nariz. Há um rei e o seu rei, você aplaude acima da sua cabeça. É ao rei, não aos homens. Ao rei aplaudindo assim, aos homens assim. Ao rei. Obrigado, tome seu assento. Sabe, uma das coisas que nós aprendemos, o que entregamos para Deus, não entregamos para os homens. E quando nós falamos sobre adorar a Deus, sobre aplaudir, esta foi uma das lições que, quando eu aprendi, me impactou muito. Porque tem a ver com a nossa linguagem de honra, de reverência. E existe uma coisa que a Bíblia fala e que nós deveríamos considerar. A Bíblia diz que Deus é único. Quando você lê os 10 mandamentos, uma dessas apresentações que Deus coloca é que Ele é único. Ele é errado. E promete somente o Senhor teu Deus a adorará. Qual é o nosso grande desafio? É entregar algo para Deus que nós não entregamos para outras pessoas. Por isso, quando você vem num culto de adoração ou adorar a Deus, o momento mais poderoso da sua vida deveria ser a adoração. A maioria das pessoas fala: uau, o momento mais importante do culto é a palavra. Mas preste atenção numa coisa: a palavra, ela não vai para Deus, ela fica para nós. Nós dizimamos e ofertamos, mas os nossos dízimos e ofertas também ficam para nós, porque nós usamos aqui na casa de Deus. De tudo que fazemos num culto, a única coisa que queima e vai para Deus é a nossa adoração. Por isso deveria ser o momento mais alto do culto, de maior expressão, é o nosso momento de adoração. É por isso que quando você adora a Deus, você não pode dar qualquer coisa para Deus. Você deveria dar o seu melhor grito, o seu pulo, se jogar no chão, se ajoelhar, se expressar, se manifestar. Nós sempre estamos esperando a manifestação de Deus, mas nunca nos manifestamos diante de Deus. E o ato de louvar a Deus e adorar tem a ver com entender o nosso lugar de manifestação. Por isso que quando você lê os salmos na Bíblia, o salmista fala sobre bater palmas, sobre dançar, sobre pular, sobre gritar, sobre expressar. Porque a adoração está ligada a um lugar de expressão, de entrega. Na adoração nós não colhemos. Na adoração nós oferecemos, nós entregamos. Uma igreja, ela é medida pelo seu nível de adoração e devoção. Eu quero começar esta noite com vocês uma coisa muito prática, muito verdadeira. E nós, como bem... Pode passar o slide número 2, a folha 2? Lá, a segunda lâmina. Ok? A nossa introdução aqui, nós queremos falar sobre Davi fez casa na cidade de Davi. É o primeiro ponto. Davi, ele montou uma tenda em 1 Crônicas 15:1. Nos fala quando Davi, ele construiu uma tenda para Deus, ou um lugar para a habitação de Deus. Essa história, ela está conectada àquela história que você já ouviu muitas vezes, que é a história de 2 Samuel, capítulo de número 6, onde Davi vai buscar a arca de Deus, porque Davi, a arca de Deus, ficou distante
da nação de Israel por quase 40 anos. E por quê? Porque durante 20 anos, Saul, ele reinou 40 anos. 20 anos Deus estava com ele. 20 anos não. E durante 20 anos ou mais, a arca de Deus ficou fora da casa de Israel. Os filisteus haviam raptado a arca da presença de Deus. Aí eles tinham uma nação em nome de Deus, um rei com a coroa que falava de Deus, mas que seguia o seu próprio coração e a presença de Deus não estava ali. Irmãos, nós fomos treinados a buscarmos tanto o poder de Deus. Mas nós podemos passar uma vida inteira se relacionando com o poder de Deus e não chegando perto da presença de Deus. Israel ficou 20 anos. Não havia presença. Havia poder. Eles derrotavam seus inimigos. Poder. Havia sinais, poder. Mas o que define a nossa vida com Deus não é o poder. Porque o poder de Deus é a demonstração da soberania de Deus para o mundo. Então o poder de Deus é para o crente, é para o ímpio, é para o incrédulo. Agora, a presença de Deus, não. A presença de Deus é para aqueles que lhes são íntimos. Fala para o seu irmão, poder, fale para ele. Escreve aí, poder é provisão, presença é vida. Ok. Nós estamos muito acostumados a trabalhar com uma cultura de provisão. Então buscamos poder, Deus provê, abre portas, cura enfermidades, faz milagres, dá sinais, provisão. Só que Deus, como um Deus soberano, Ele faz coisas. Nós podemos passar uma vida inteira sem tocar a presença. Sabe o que aconteceu com Israel e Moisés? No 39º dia que Israel saiu do Egito, Deus chegou para Moisés e disse, olha, você vai levar esse povo para a terra de Canaã. Eu não vou no meio de vocês. Se eu for, eu vou matar vocês. Eu vou enviar o meu anjo na frente de vocês. Eu vou enviar uma coluna de fogo que durante a noite ela vai aquecer vocês. Durante um dia, eu vou enviar uma nuvem que ela vai cobrir vocês. Mas a minha presença, ela não irá com vocês. Nesse texto, Deus nos mostra uma separação entre presença e poder. Sabe o que Moisés disse para Deus? Se a tua presença não for comigo, eu não irei. O que Moisés está dizendo? Deus, eu não quero anjo. Eu não quero nuvem de glória. Eu não quero coluna de fogo. Eu quero a tua presença. Nós fomos acostumados a trabalharmos para vermos nos cultos nuvem de glória, coluna de fogo e anjos se movendo. Mas isso não quer dizer que a presença de Deus esteja, porque isso é poder de Deus. Então chega um momento que nós precisamos mudar a nossa cultura de funcionamento entre poder e presença. Poder gera mover. E a gente é viciado em mover. Você faz um culto, você quer ver mover. Se não existir mover, você fala, uau, será que Deus estava aqui mesmo? Porque nós somos viciados e mecanicamente programados em entender que Deus só se revela de uma maneira. Mas esse não é um defeito apenas nosso, porque isso aconteceu com o profeta Elias. Ele perdeu a referência da presença de Deus. Ele foi para a caverna,
no Horebe. E ele estava esperando Deus passar. Então veio um vento forte, ele disse, isso é Deus. Veio um terremoto, ele disse, isso é Deus. Irmãos, nem todos os cultos são de terremotos. Nem todos os cultos são de vento forte. Há cultos de neblina. Há cultos de quietude. E Deus também está nisso. E quando veio aquela quietude, o que é que veio? A presença de Deus. Mas a nossa alma é viciada em adrenalina. É por isso que você gosta de pregadores poderosos, bombásticos. Porque a adrenalina na sua veia. E isso não quer dizer que seja a presença de Deus. Isso é poder. Então, o que nós aprendemos entre o poder e a presença? Quando uma igreja cresce em adoração, quando ela aprende a identificar e desfrutar da presença de Deus. Não é quando ela ora muito para ter poder, é quando ela aprende a identificar e desfrutar da presença. E o desfrutar da presença é algo tão poderoso que você vai se tornar um com aquilo que você está ministrando e cantando. Qual é o momento que mais mentimos na igreja? No louvor. E por quê? Nós cantamos com os nossos lábios, eu me rendo a ti, de pé. Eu levanto as minhas mãos de braço cruzado. Eu te exalto. Não. Mentimos todo o louvor. Cantamos que nos rendemos e não dobramos os joelhos. Cantamos que nos prostramos e não nos prostramos, ficamos de pé. Cantamos que nos alegramos e não dançamos para Ele. Cantamos que exaltamos o nome dEle e não glorificamos o seu nome. Então, acaba que somos levados dentro de uma cultura de adoração aonde mentimos muito. Estamos juntos, irmãos? Isso só acontece no Brasil, eu creio que não acontece aqui, né? E quando você fala, o que nós precisamos? Viver uma reforma de adoração. Precisamos entender a seriedade do que é adorar a Deus. Precisamos entender a nossa função de servir os irmãos com adoração. E sabe qual é a pior coisa? É quando você vai buscar a Deus e Deus não vem. Já passou isso? Eu sempre costumo dizer que a maioria das vezes nós cantamos 5 músicas num culto para acertar uma. Já passou por isso? Você vai lá, você bate naquela música, bate naquela... E quando você está perdido, você arrasta aquele coringa do bolso que você sabe, essa igreja vem, vamos cantar essa. Aí todo mundo, você arrasta aquele coringa e vem todo mundo. É adoração ou é emocional? Não, é emocional. Não é adoração. Porque não conseguimos identificar a presença de Deus. Mas isso também ocorreu com Davi. Irmãos, eu amo tocar, eu amo música. Mas a estrutura não é mais importante que a essência. Davi, a primeira vez que ele foi buscar a Deus, ele contratou os melhores profissionais, falando segundo Samuel 6. Ele contratou os melhores profissionais da sua época, músicos, sacerdotes. Ele comprou um carro novo. Davi tinha uma única intenção. Ele queria começar um reino. E a arca de Deus estava num lugar muito baixo. Estava num vale. E ele quis buscar a arca de Deus para a cidade de Davi, que era Jerusalém, para cima. Porque a presença estava no lugar baixo. Sabe o que acontece? O poder de Deus pode se manifestar com muitos tipos de pessoas. Mas a presença de Deus, ela só se manifesta com adoradores. Fala para o seu irmão, vamos juntos.
Não, fale com coragem. Vamos juntos. Vamos aprender com Davi. Fale para ele, a presença de Deus, ela muda de geografia quando existe um verdadeiro adorador. Ok. Aleluia. A primeira coisa que Davi fez foi mudar a geografia da presença de Deus. Ela estava no lugar baixo, distante de Jerusalém, e Davi, como um adorador, foi mudar a presença de lugar. Deus sempre está procurando, dentro de uma nação, adoradores para mudar a geografia da revelação de sua presença. Quantos querem que Deus venha para Toyohashi? Precisamos levantar adoradores. Você precisa fazer uma leitura onde está a presença de Deus no Japão. Aonde está a arca de Deus hoje no Japão? Aonde a presença está se revelando? Aonde há fluidez, vida, revelação, profecia, graça, testemunho. Sabe o que Davi faz? Antes de você construir um reino, você precisa ter a essência para esse reino. Antes de você levantar uma casa, levantar uma igreja, construir um ministério, você precisa da essência que sustenta isso. E a essência é a presença de Deus. Sabe qual é o nosso fracasso, irmãos? Estamos fazendo muita coisa sem presença. Muita coisa fora da geografia da presença. E não são guerreiros. Não são guerreiros que mudam a presença de lugar. Não são generais. Por mais que Joabe fosse um homem poderoso, ele não podia mudar a arca de lugar. Balança o irmão aí, balança ele. Fala para ele, acorda. Vamos juntos. Fale para ele, apenas sacerdotes e adoradores podem mudar a presença de Deus de lugar. Não são guerreiros. Nós oramos, jejuamos, 40 dias de oração, expulsamos demônios, matamos a serpente do Monte Fuji, está tudo certo. Mas para trazer a presença, precisamos de sacerdotes. Pessoas que amam a presença de Deus, honram a presença de Deus, protegem o testemunho da presença, anseiam a revelação da presença. Nós podemos fazer como Davi. Podemos montar carros novos. Podemos montar templos bonitos e legais. Podemos colocar boa mídia, boa iluminação. E eu gosto muito de tudo isso. Mas se a gente não tiver um espírito que seja maior do que tudo que nós estruturamos materialmente, o que estamos fazendo é muito pequeno. Eu quero começar essa noite liberando esta palavra dizendo: Deus quer levantar sacerdotes nesta casa. Quantos querem fazer parte disso? Quantos querem aprender sobre sacerdócio e dizer: Deus, eu quero ser sacerdote, porque são os sacerdotes que interagem com a presença de Deus. Não são os guerreiros. Os profetas ouvem a voz de Deus, mas os sacerdotes ministram a presença de Deus. E você pode me perguntar: juntos? Estamos juntos aqui? Quantos querem aprender sobre sacerdócio? Levante as mãos, deixa eu ver. Ok. Pegue esse dedo. Aponte para o seu irmão. Olhe bem para ele, como profeta. Fale para ele, aprenda. No louvor, nós buscamos a Deus. Na adoração, Deus nos busca.
É por isso que o Pai procura verdadeiros. Somos nós que buscamos a Ele. Ele nos busca quando entramos em uma mentalidade de adoração. Sabe quando uma igreja é buscada pela presença? Quando ela começa a trazer uma cultura sacerdotal. E até então, que ela vive em poder. Eu já andei em muitas igrejas aqui no Japão. Vejo quase nenhuma igreja sacerdotal. A maioria estão ainda no louvor, buscando a Deus, está muito bem. A palavra louvor significa reconhecimento das obras de Deus. Isso está relacionado sobre o que Ele faz. Mas a palavra adoração está relacionada sobre descobrirmos quem Ele é. Já nos movemos muitos anos com uma cultura do que Ele faz. Você lembra dos cânticos que nós cantávamos? Eram cânticos de extrema necessidade. Deus vai te levantar da cinza e do pó. Você lembra? E você chorava, glória a Deus. Você vai cantar o hino da vitória. Aquele hino do crente vingativo. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai ficar lascado quando você me vir na vitória. E qual era o hino que nós mais vibrávamos? Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado. E você... Nós não estávamos cantando para Deus, estávamos cantando para nós. A maioria dos nossos louvores aponta para a gente. E não para Deus. A adoração aponta para Deus. Por isso nós precisamos fazer uma reforma do que cantamos. E aprender que adorar a Deus é exaltar o nome dele e reconhecer quem ele é. As nossas canções deveriam ser canções de exaltação a ele. Por que quando você canta a ele a glória, a ele a glória? O que quer dizer isso? Você não tem nada, não é para você, é para ele. Eu desafio vocês, talvez a gente poderia fazer esse teste no domingo. Vamos fazer um culto de exaltação, de cantarmos só canções de exaltação. Vamos viver essa experiência aqui domingo? É um bom laboratório, para que você aprenda no prático o que é entender a adoração. A presença de Deus, ela está configurada para despertar pessoas dentro deste lugar. Irmãos, e isso não é apenas uma pessoa adorando, mas é quando uma igreja entra em coletividade para adorar a Deus. Olha esse irmão precioso do seu lado, pega na mão dele, fala para ele, eu preciso de você. Fale para ele, eu preciso de você. Me ajuda. Fale para ele, eu não posso carregar a arca da presença sozinho. É necessário 4 sacerdotes. Não é uma pessoa, é um grupo. É uma geração, é uma igreja. Se queremos inaugurar algo novo, precisamos nos unir nisso. E dizer, uau, irmão, me ajuda. Quando você me vir cantando muito para a direita, para a esquerda, me para na direita e na esquerda. E me faz estar diante de Deus, exaltando e honrando o nome dEle. Sabe quais são os piores cultos? São aqueles que fazemos para nós. O primeiro culto que Davi fez
na tentativa de buscar a presença de Deus, ele fez para a sua própria glória. Ele levou os profissionais, os cantores, ele foi vestido de rei. Sabe o que aconteceu? Levou um carro de boi, era proibido. Deus disse para Moisés que a arca tinha que ser carregada nos ombros do sacerdote. Irmãos, a presença de Deus não está nas coisas físicas que fazemos. A presença de Deus está sobre a vida de pessoas que se movimentam com Ele. Se você quer a revelação da presença, você precisa suportar o peso da arca. A presença, ela é revelada sobre um peso de glória. Muita gente quer a presença, mas não quer o peso da arca. E se você não se coloca neste lugar para dizer: Senhor, não importa quão pesado seja, eu quero carregar a tua presença. A arca é pesada, mas ela tem a presença de Deus. E eu quero profetizar esta palavra. Há um peso de glória que está para chegar no Japão. E Deus vai levantar no Japão uma geração de adoradores sacerdotais que carregarão o peso da presença de Deus e mudará a geografia de Deus de lugar. Eu quero profetizar na vida de vocês cultos que vocês ficarão desmaiados, prostrados diante da glória de Deus, honrando a presença de Deus, amando a presença de Deus. Esse é o lugar que nós nos preparamos para acessar. E quando você está na presença de Deus, irmãos, há momento que Deus se frustra, pode deixar as crianças, gente. Elas são reis. Deixa a criança perto do altar, é pentecostal, é de Deus, glória a Deus. Deixa ela em paz. Deixa em paz, tranquilo. Deixa fluir, deixa fluir. É. Irmãos, quando você aprende com Davi esse princípio, há algo fascinante. E o primeiro deles, que eu gostaria de deixar aqui com vocês, diante de tudo que a gente está conversando e falando, precisamos abrir mão dos nossos vícios e das nossas configurações de cultuarmos a Deus. Na presença de Deus não há rei, não há advogado, não há empresários. Deus simplesmente rasgou a roupa de rei de Davi e disse: cara, o que você está fazendo? Na presença de Deus há servos. E Davi foi buscar a Deus, fez uma grande festa. Há cultos que somos assim. Sabe qual é o grande problema? Nós queremos oferecer coisas para Deus que nós não sabemos o que Ele quer ouvir ou receber. Às vezes você separa 5 canções para cantar no domingo. Você não orou para saber se Deus quer ouvir aquilo? São canções que você gosta. Principalmente aquelas canções que te fazem chorar. Chega um momento que eu gosto dessa música, eu vou cantar ela no culto. Tá bom, você vai cantar para você. Você não vai fazer isso para Deus. Você precisa entender algo. Os cultos que fazemos são para nós ou para Deus? Amós capítulo 4, Amós diz: vocês vêm a Betel, fazem culto, entregam oferta, porque disso vocês gostais, diz o Senhor. Deus reprova o culto. Amós 4, depois você leia, vai te ganhar tempo. Mas o que acontece? Há cultos que fazemos para nós e não para Deus. Nós já sabemos a métrica dos nossos cultos. É chato. 5 canções por domingo.
As 2 primeiras, 3 de celebração. As 2 últimas de adoração. Uma palavra de 40 minutos do pastor. Uma oração por cura, inspiração profética. Depois uma palavra de oferta de 10 a 15 minutos. Término. Dá um abraço. Fala para o seu irmão, eu te amo em Cristo. Você faz isso um ano inteiro. E o que você se torna? Você vai se tornando um religioso. Dentro dessa programação. Porque você não é surpreendido em momento algum pela presença de Deus. Os nossos cultos se tornaram naturais. Estamos juntos? Vamos lá. Chega um momento que Deus deixa tudo errado. E quando tudo dá errado, é Deus que está nos freando. E tem alguns cultos que nós começamos a expulsar demônios, repreender potestade, e não acontece nada. É porque é Deus nos freando. Há momento que Deus quebra a roda da nossa carroça. Entendeu? Há momento que Deus faz o boi tropeçar. A corda do violão quebra, o cabo do teclado quebra, o boi tropeça. Dá choque no microfone, o boi tropeça. Sabe aquele dia que nada dá certo? Você diz, o diabo se levantou. Não, às vezes não é o diabo se levantando. É Deus te guardando de você não oferecer algo carnal diante dele. É Deus guardando a tua alma, o teu coração e a tua vida. É um dia que você está tanto em você e pouco em Deus, que tudo que você está fazendo é muito do que você sabe fazer. Irmãos, o nosso pior problema é a gente saber fazer sem Deus. A gente aprendeu a fazer culto. Nós aprendemos a fazer culto. A gente sabe pregar sem o Espírito Santo. Sabe cantar sem Deus. Sabe fazer as coisas mecanicamente. Qual é a diferença? Não muda nada. Falar até papagaio fala, mas não muda nada. Porque a questão não é o que eu falo, é o que eu altero. Um adorador, ele altera a atmosfera. Ele altera o espírito das pessoas. Ele altera uma dimensão. Ele altera um ambiente. Quando Deus breca Davi, aí o negócio fica feio. Porque é o momento que Deus deixa os melhores para andar com os piores. Sabe aquele irmão que você acha ele ungidaço? Canta bem, toca bem. Tem dia que o cara parece um cano vazio. Já viu? Sem espírito, sem ar, sem vida. Acho que isso acontece no Brasil, né? E você quer colocar naquele culto justo aquele irmãozão poderoso. Sabe o que acontece? Nada. E Deus diz, eu não quero andar com reis. Irmão, Deus não quer andar com status. Deus não quer andar com os poderosos. Deus deixou Davi para procurar um servo chamado Obed-edom. Eu tenho profetizado esta palavra em muitas nações. Eu acredito no avivamento dos servos, irmãos. Eu acredito que vai chegar um momento que Deus vai sair dos palácios e vai para a casa dos servos. Nós não vamos encontrar Deus nos palácios. Nós vamos encontrar Deus em casas, cujas casas serão altares para a presença. Eu quero profetizar esta palavra em vocês, irmão. Eu quero que vocês entendam. Não é o título, não é a parafernália, não é a estrutura, não é o palácio. É o coração, é a alma, é o espírito, é a essência. É o que Deus está buscando no Japão. Obed-edoms. Gente desconhecida.
Há momentos que Deus deixa de andar com os conhecidos para andar com os desconhecidos. Gente que não tem muitos likes, não tem muitos seguidores, não tem título, mas o coração está pronto para se conectar com a presença. A alma está aberta para conhecer a presença. E não tem apenas este lugar numa preparação pessoal, ele transformou a sua vida e a sua casa em um altar para Deus. Eu quero liberar esta palavra profética aqui. Casas sacerdotais, aonde a adoração não começa no púlpito, nem no domingo, começa da casa para o púlpito, da casa para o domingo. Este é o Obed-Edom, saiu da casa dele, e eu quero profetizar uma cura sacerdotal dentro da família de vocês. Eu digo que é tempo de arrumar a mesa da casa de vocês, é tempo de arrumar o casamento de vocês, arrumar os filhos de vocês, arrumar o sacerdócio de dentro para fora. Obed-Edom é essa figura do sacerdócio que nasce em casa e sai da casa para o templo. Esta é a figura de Obed-Edom. Obed-Edom é este homem. Dê a mão para o seu irmão que está ao seu lado. Por favor. Você pode dar a mão para ele? A gente pode orar 1 minuto, somente isso. Dizendo: Deus, conserta as nossas casas. De mão dadas aí com o seu irmão. Santifica as nossas casas. Transforme as nossas casas em casas de Obed-Edom. Em casas sacerdotais. Eu quero profetizar que os próximos 5 anos do Japão, Deus vai levantar uma geração de sacerdotes, e esses sacerdócios serão ativados nas famílias, serão ativados nas mesas. Vai começar com a cura do quarto, com a cura da mesa, com a cura da cama e a mesa. Eu quero liberar isso como um tempo de cura sacerdotal nas famílias. Eu vejo famílias sacerdotais sendo curadas para um novo tempo. É tempo de perdão, é tempo de perdão. É tempo de limpar o coração, é tempo de alinhamento, porque a geração de Obed-Edom nascerá nos próximos 5 anos do Japão. Guarde essa palavra profética, porque a tua casa, na tua família, pode nascer um Obed-Edom para Deus. O avivamento não começará no templo, começará nas casas, começará nas famílias, começará nos pactos, começará nas alianças, começará nos fundamentos, começará com a cura da família. Esta noite Deus está te chamando para ser casa de Obed-Edom, aonde a tua casa será um altar preparado para receber a arca da presença. Eu profetizo esta palavra: a arca da presença vai entrar dentro da tua casa neste próximo tempo. Fale para o seu irmão: estamos prontos para buscarmos juntos. Nós queremos ser Obed-Edoms. Quantos querem ser? Há algo velho que Deus está derrubando. Há um velho modelo de culto que Deus está derrubando. Há um velho modelo de louvor que Deus está derrubando. Há um velho modelo de adoração que Deus está derrubando. E sabe qual é o nosso problema? A gente quer segurar. Sabe o que fez Uzá? Quando ele viu que o boi tropeçou e a arca caiu, ele quis segurar. Fala para o seu irmão: não tente segurar o que Deus está derrubando. Se você segurar o velho modelo que Deus está derrubando, você vai morrer com ele. Sabe por que estamos morrendo como igreja? Porque estamos segurando o que Deus está derrubando. Então temos um velho modelo de pregação, um velho modelo de ensino,
um velho modelo de adoração. Está caindo. Mas Deus acha que pode segurar. Não tenta segurar o que Deus está derrubando. Deixa cair. Deixa quebrar. Deixa ir embora. Deixa o novo chegar. Deixa Deus renunciar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus abrir espaço. Você precisa do seu irmão. Quantos se abrem para crescer em unidade? Tem certeza? Desculpa por eu ser um pastor muito chato e usar você toda hora para falar com seu irmão. Eu quero que você memorize ele também. Eu prometo que eu não sou assim. É que eu gosto de ensinar e eu quero que você memorize. Dê a mão para eles. E aperte bem a mão dele, por favor. Aperta, aperta, aperta. Fala para ele, por favor. Fala com coragem, em nome de Jesus. Fale para ele, se você tentar segurar a arca de Deus sozinho, ou a obra de Deus sozinho, você vai morrer. Há muitos pastores morrendo porque eles querem segurar a arca sozinho. Há muitos ministérios morrendo porque querem segurar a arca de Deus sozinho. É coletividade. Não é sozinho. É grupo. É família. É amigos. É triste entender que há modelos que nós gostávamos e Deus derruba. Quando os nossos cultos perdem o poder de aperfeiçoamento, é sinal que Deus está derrubando eles. Quando as pessoas não são mais inspiradas, transformadas, renovadas, marcadas pelo Espírito Santo, é Deus que está derrubando eles. E sabe o que faz um homem inteligente, espiritual? Vai buscar o que Deus está fazendo. Sabe o que fez Davi? Eu não estou entendendo nada. Eu tenho que parar e ouvir a voz de Deus. Eu tenho que parar e ver o que Deus está movimentando. Eu preciso entender qual é o modelo de Deus para hoje. Eu preciso entender qual é a forma que Deus quer se revelar. Eu preciso entender como Deus está falando na adoração. Eu preciso entender como Deus quer se expressar na ministração. Eu aprendi a ministrar 10 anos atrás e eu ministro do mesmo jeito. A sua arca está velha, meu irmão. Sabe por que nada mais está acontecendo? Porque o seu modelo velho está sendo derrubado. E você não se abriu para aprender o novo com Deus. Então hoje, não se apegue ao que você sabe fazer. Desaprenda. Você quer crescer com o Espírito? Desaprenda. Você tem que desaprender o que você aprendeu. Abrir as suas mãos de todo o velho e dizer, Senhor, me mostra como você quer. Para onde é que você está levando os cultos? Para onde é que você está levando a música? Qual é a palavra rema do momento? Senhor, como você quer ser buscado? Sabe como você atrai uma pessoa? Quando você sabe do que ela gosta. Sabe qual é o nosso problema? Nós entregamos qualquer coisa para Deus. Engula isso, Deus, é o que nós gostamos. Se uma pessoa, você quer me convidar para ir na sua casa? Bom, se você falou isso, vai na minha casa, eu tenho uma feijoada. Eu vou. Vai na minha casa, eu tenho um sushi, eu tenho um bom natô. Eu vou também, que eu gosto de natô. Você acredita? Como você gosta de natô? Eu não sei, eu gosto de natô, eu não sei. Fica todo mundo surpreso, mas você gosta de natô? Eu gosto de natô. Agora, se você falar, Wilson, vamos lá em casa. Vem aqui, vem comer uma pizza. Eu não vou, eu não gosto de pizza.
Hã? Mas eu não sou todo mundo, eu sou eu. Sabe qual é o grande problema? É assim que a gente faz com Deus. Nós fazemos uma comida que todo mundo gosta. E falamos, vem Deus. E sabe o que acontece? Deus não vem. Vivemos cultos áridos, secos, vazios. Porque estamos oferecendo o que gostamos. E não procuramos descobrir qual é o paladar de Deus. A adoração é um lugar que me leva a descobrir qual é o paladar de Deus. E quando eu descubro qual é o paladar de Deus, então eu busco uma coisa, sensibilidade. Não há nada mais tolo que você tentar insistir com uma música que não está fluindo. Mas você ensaiou. Mas ela não está fluindo. E você tenta insistir. E nada acontece. Porque Deus não vem com a sua música. E você diz o que passa. Melhor às vezes você não fazer nada. Dizer, pastor, não está comigo hoje. Mas nos falta tanta humildade. Para saber que um dia você está escalado para fazer o louvor e aquele dia Deus não está com você. Deus não te inspirou para aquilo aquele dia. Mas o seu orgulho diz, não, você tem que fazer, você está na escala. São tantas loucuras que nós fazemos. Aquele dia a escala de Davi estava errada. E Deus não veio no culto dele. Você já participou de culto que Deus não veio? Eu já. Sabe o que aconteceu? Uma tragédia. Deus mostra para Davi que a linguagem dele é simplicidade. Quanto mais simples, melhor. Seja simples com a presença de Deus. Não venha como um rei pomposo. Não venha como um adorador sabe tudo. Muitas vezes, quando eu estou em São Paulo, o pessoal do louvor da comunidade, a qual eu faço parte e sirvo, Wilson, nos ajude no louvor hoje. E eles odeiam, porque tudo que eles ensaiam, a gente nunca canta nada daquilo. E por quê? Porque eu digo, vamos ver qual é o ambiente, o que Deus quer receber hoje. Vamos entender. A melhor coisa, primeira coisa, não entre logo na música. Crie uma atmosfera de adoração. Uma atmosfera de introdução. Hoje eu vi o quão travado vocês ficaram quando foi para vocês soltar um som espiritual. E por que isso? Porque você só sabe cantar músicas de pessoas. Você ainda não descobriu o som do seu espírito. Irmãos, a eternidade não é um lugar de palavras. A eternidade é um lugar de sons. A palavra Deus deu ao homem para ele se comunicar. Mas o Espírito se comunica por meio de sons. É por isso que a Bíblia diz, Romanos 8, o Espírito intercede por nós com o quê? Com palavras? Com o quê? Com gemidos inexprimíveis, não são com palavras. E nós? Nós estamos totalmente programados por palavras. Quando é para você cantar um novo cântico, sabe o que acontece? Você não sabe. E sabe por que você não sabe? Porque você canta cânticos de pessoas. E você nunca deixou o Espírito cantar por você. Estamos aí? Sabe o que a Bíblia diz? Cantai ao Senhor um cântico. Por que a gente só canta cântico velho? Estamos cantando as mesmas músicas há 20 anos.
30 anos. Essa música já saiu de moda no céu. Mas nós continuamos cantando essas músicas. Porque a música também perde unção. Tudo que nós fazemos tem prazo de validade. Sabe quando uma igreja aprende a cantar cântico novo? Quando ela aprende a ministrar o Senhor. Deus não precisa que nós cantemos para Ele as músicas que as pessoas cantam. Um bom exercício hoje, eu notei, precisamos destravar o nosso espírito para oferecermos. Então, por exemplo, quando você fecha os seus olhos, quais são as palavras que borbulham na sua alma para Deus? É isso que você tem que cantar. Qual é o gemido que sai de dentro do teu espírito para Deus? É isso que você tem que começar a praticar. Sabe que é uma igreja, quando ela cresce em cântico novo, ela aprende a oferecer coisas genuínas para Deus. Eu lembro que eu fui em algumas igrejas que eu amo ver, era aquela febre de dança profética. Então chegavam a ver os irmãos dançando profeticamente, todos fazendo o mesmo passinho. Eu disse, irmão, isso não é dança profética, isso é dança ensaiada. Hã? E por quê? Dança profética é aquilo que o Espírito te inspira na hora, que você vai criar o seu movimento diante de Deus. Não é aquele que você vai ver um DVD, vai ensaiar passo 1, 2, 3. Não, isso não é profético. Isso é dança ensaiada. Tá tudo bem que você gosta de balé, não tem nenhum problema. Então vamos aprendendo a termos uma igreja de adoração quando crescemos também na inspiração profética do Espírito. Música é profecia. Amanhã estaremos falando sobre isso aqui de manhã. Sugiro que você não perca. A música está relacionada à profecia. Sabe o que acontece? Algo fascinante. Muito importante. Quando você começa a fazer cânticos novos, você vai buscando, identificando o que Deus quer fluir para o seu intermédio. Você vai aprendendo a desenvolver algo que você nunca mais deve esquecer. Fale comigo, adoração é artesanato. É artesanal. É aquilo que sai da minha alma. Ok. Sabe que algo artesanal é algo que ninguém pode fazer como você faz. A tua adoração deve ser artesanal. Por isso você não copia ninguém. Nem como pula, nem como dança, nem como corre. Qual é a loucura que te toca fazer para Deus? Qual foi a coisa mais louca que você já fez para Deus? Talvez faz muito tempo que você não quer fazer uma loucura para Deus. Hã? Sabe que Davi entendeu? Deus quer a minha loucura. A segunda vez que Davi foi buscar a presença de Deus para criar uma arca, o que aconteceu? A Bíblia diz que Davi ia dançando igual um maluco na presença de Deus. O que você faz de loucura num culto para Deus? Faz algo? Quantos tem Bíblia aqui? Ok.
Quem pode abrir a Bíblia, então? Abra aí sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 13. Oh, glórias! Tem uns malucos aqui para Deus ou não? Tem ou não? Estamos tão travados. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 13. Há um bom texto. Pastor. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Fala para o seu irmão, se enlouquecemos, é para Deus. Precisamos ficar loucos para Deus. Quantos querem ficar loucos para Deus? Deixa eu ver, levante a mão. Quem quer loucura nessa igreja para Deus? O apóstolo Paulo disse, se eu enlouqueço é para Deus. Se eu conservo o juízo é para vocês. Sabe qual é o nosso problema? A gente tem vergonha dos irmãos e nos travamos para Deus. Então não entregamos um culto espontâneo. Temos um culto travado. Imagine se você fosse com Deus como você era na sua casa. Hã? Deus não entende você. Ele olha para você e diz, por que ela faz isso? Na casa dela ela grita, ela briga, ela é louca, ela fala, chega no culto, ela... Não, que loucura! Deus diz, ei, essa não é você. Esse não é você. Eu lhe conheço, você não é isso. Como eu quero você na minha presença? Como você é. Você não... Fale para o seu irmão, você criou um personagem para estar na igreja. Você tem que destruir esse personagem que você criou para os cultos. Esse personagem está atrapalhando e profanando a sua adoração. É por isso que você não é livre. Porque você criou um personagem para cultuar a Deus. Você não é integral. Sabe o que nós precisamos? Destruir o nosso personagem. A primeira vez que Davi foi buscar a Deus, ele criou um personagem. Criou uma persona. Pôs a roupa de rei, pôs a coroa, amor à estrutura, e Deus diz, destrói isso. Eu quero o louco Davi aqui. E a Bíblia diz que a segunda vez, ele foi com a estola sacerdotal, quase seminu, e ele dançava igual um maluco. E todo mundo dizia, esse é o rei de Israel. Não difere de um escravo. Não é diferente de um doido. Mical, a sua esposa, veio e fala, o que você está fazendo? Você está dançando como um louco? Davi diz, eu ainda me faria mais ridículo diante do Senhor. Sabe, irmãos, por isso eu digo que nós ainda não conseguimos entrar no modelo de adoração que Deus está esperando. Sacerdotes ministram a Deus. Eles não estão nem aí com o que está do lado. Não estou aí se seu irmão vai ficar escandalizado. Sabe quem se escandaliza? Pessoas orgulhosas e ofendidas. Quando você diz, ai, eu me escandalizei. Você é orgulhoso e ofendido. Por isso você se acha no direito de ter o poder de se escandalizar com alguém. Não é esse o lugar que você está. Esse é um ambiente de adoração. E quando Davi volta, desfazendo toda a estrutura humana,
como um louco desvairado na presença de Deus. Ele dança, grita, faz loucuras. Deus disse, agora sim. Esse é Davi. Não é aquele bobão. Então você poderia libertar o seu irmão essa noite? Você pode libertar ele? Fale para elas, quem está do seu lado, seja você, seja você, seja você, a partir de hoje, seja você. Eu quero ver a sua loucura nesse culto, meu irmão. Seja você, meu irmão. Vamos parar com esse teatro, em nome de Jesus. Aproveitando que pode ser a última vez que o senhor é convidado, tem que entregar o meu recado. Pastor está aqui. Seja você, Akira. Eu quero profetizar uma palavra, meu irmão. Deus vai levantar uma geração debaixo de uma santa loucura no Japão, para abalar essa nação. Gente que vai ter expressão do Espírito, expressão de Deus, expressão de vida, expressão de alegria, expressão de paz, expressão de identidade, expressão de confiança, para criar o verdadeiro testemunho de adoração a Deus. E o que é um crente? E quando você faz isso, não importa. Você nunca sabe o que Deus vai pedir de você. No culto, Deus pode dizer para você, fica quietinho na cadeira. No outro, Deus pode dizer, sai correndo igual um doido. No outro, Deus vai dizer, dá uns brados, dá uns gritos aí. Assim, a adoração de Davi, ela treinava Israel. Nós não temos tempo, precisamos um dia no seminário, muito tempo para a gente estudar sobre isso, mas Israel foi treinado por Davi pelos salmos em adoração. Vocês que trabalham, quantos trabalham com música aqui? Levante a mão, no louvor, levante a mão. Quem é do louvor, levante a mão. Do louvor, oh glórias. Vocês precisam ler os salmos. Os salmos nos ensina a respeito de como devemos adorar a Deus. Nos ensina como devemos cantar para Deus. Eu digo que eu acho uma confusão tremenda. Os salmos, eles começam, primeiro Davi te ensina a entrar na presença de Deus, adorando a Deus, reconhecendo quem Ele é. Primeiro você reconhece quem Ele é. Segundo, você exalta a Ele. Terceiro, você se apresenta. Se apresenta. Quarto, você pede perdão. Se humilha. Quinto, você exalta e adora Ele. Agora, como são a nossa estrutura de música? Uma salada de fruta. Você começa um hino, oh Deus, eu te adoro, e termina o culto pedindo perdão, se arrependendo. É uma loucura. Nós fazemos assim. Porque devemos aprender. Davi tinha uma coisa interessante. Os levíticos, eu coloquei isso para que você entenda o que é o ministério levítico. Os levíticos foram chamados da tribo de Levi, era para trabalhar dentro do tabernáculo e de Israel. Os levíticos eram todos que trabalhavam. Esse negócio, eu não sei quem teve a ideia de colocar quem trabalha na música é levita, não. Levita era todos que trabalhavam. Que matavam os animais, que limpavam, eram levitas.
Hoje não existe mais o ministério levítico. Hoje todos nós somos sacerdotes em Jesus Cristo. O ministério levítico foi abolido pelo ministério sacerdotal de Jesus. Por isso Jesus é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o sacerdote que unge todos os outros sacerdotes. Por exemplo, o primeiro sumo sacerdote foi Arão. Todos os outros sacerdotes nasceram de Arão. O sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Hoje, Yeshua, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 13, 7. 1 Pedro 2, do versículo 5 a 9, diz que nós somos raça eleita e sacerdócio real. Todos somos sacerdotes. Sacerdotes não são apenas aqueles que pregam, que cantam, mas todos nós somos sacerdotes em Jesus Cristo. Amém, irmãos? E quando você fala sobre ser sacerdote, você pode anotar isso? Anote, por favor. O seu sacerdote tem 3 dimensões. Primeiro, você é sacerdote para Deus. Você ministra a presença de Deus. Você honra a casa de Deus, a obra de Deus. Então, como sacerdote para Deus, nós oferecemos sacrifícios espirituais. Frutos dos seus lábios que confessam o seu nome. Ou seja, os nossos lábios confessam, exalta o testemunho de Deus como sacerdotes. Segundo, você é sacerdote na sua família. O sacerdote da tua casa é você. A sacerdotisa. Então quem é sacerdote? Esse negócio de falar, o meu pastor é sacerdote da minha casa. Não. O sacerdote da sua casa é você. Sabe qual é o grande erro que nós cometemos? Terceirizamos o nosso sacerdócio familiar para os pastores. Teu filho não é responsabilidade do teu pastor. É tua responsabilidade. Tua esposa, o teu esposo. Sabe o que acontece hoje? Muitas famílias terceirizaram suas responsabilidades sacerdotais para os pastores. Deus não vai cobrar do teu pastor a vida de teu filho, meu irmão. E Deus não vai exigir o teu pastor pelo teu esposo, pela tua esposa. Porque você é o sacerdote da sua casa. Qual é a função do sacerdote? Deuteronômio 6. Pega teus filhos, ponha na mesa, instrua ele, ensina a Torá, andando no caminho, quando ele se levantar, quando ele andar. Você tem que instruir a tua casa com a lei de Deus. Você tem que levar Deus para a tua família. Você é o sacerdote e a sacerdotisa. Pastor, mas meu esposo não é crente. A Bíblia diz que a mulher santifica o marido, aquele que não é crente. Então, você tem esse lugar de sacerdócio. Nós não temos tempo. Sabe por que hoje nós não estamos com a vida arrebentada, irmãos? Porque não há sacerdócios na família. Então, o sacerdote, ele dá identidade para a sua família. Clareza de propósito, provisão, destino, equilíbrio. As famílias estão destruídas por falta de sacerdócio. Os filhos não sabem qual são o seu propósito por falta de sacerdócio. Casamentos estão dilacerados por falta de sacerdócios. Homens que não tomam a sua postura de sacerdotes.
e não dão identidade para suas casas. Mulheres que tomaram o lugar do homem em suas casas e querem ser o sacerdote da casa. Inversão de estrutura, de valores. Isso não é sacerdócio, irmãos. Se queremos ser uma igreja de verdade, ter uma família sacerdotal, precisamos voltar ao modelo e o desenho de Deus, irmãos. Adoração tem a ver com ordem sacerdotal. Então, se hoje eu posso lhe dar um conselho, arruma um sacerdócio da sua família. Pega teus filhos, ora com eles, instrua ele, cura a tua casa. Arruma o teu casamento, se conserte com seu esposo, com a sua esposa. Arregle as coisas, arrume, peça perdão, denuncie aquilo que Satanás tem achado lugar para destruir tua casa. Porque isso é sacerdócio. Terceira dimensão do nosso sacerdócio, sacerdotes para o mundo. Nós existimos para abençoar o mundo, abençoar pessoas, ministrar por meio do reino, do testemunho de Jesus. Isso nos leva a uma postura sacerdotal. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Nele nós somos feitos reis e sacerdotes. Sabe quando vamos ministrar a Ele? Quando falarmos, Senhor, somos sacerdotes. O que faz sacerdotes? Oferece diante dele sacrifícios vivos, não ofertas mortas. A oferta tinha que ser morta no altar. E quando você traz a oferta morta, é sinal que o teu sacerdote está morto. Não tem oferta viva. Por isso o seu louvor está morto. Sua adoração está morta. Mas eu gostaria muito. Me deu mais 5 minutos? Glória a Deus. E você não falou nada. Irmãos, nós não temos como mudar um país ou uma nação se a gente não voltar a esses fundamentos de verdade. Sabe o que eu sinto? Deus quer levantar uma nova igreja no Japão, irmãos. Mas de gente que quer de verdade o reino dele. Que quer voltar de verdade para a palavra dele. Adoração. João 4. Jesus falou uma única vez sobre adoração. E quando ele falou que o Pai busca verdadeiros adoradores em espírito e verdade. O que quer dizer isso? A palavra adoração vem da palavra proskuneus. A palavra proskuneus tem uma linguagem alegórica. É como... Quem tem cachorro aqui? Alguém tem cachorro aqui? Ah, tem um perrito, que é bueno. Os cachorros são incríveis. Eu gosto de cachorro, só que eu gosto de cachorro grande. Eu criava Rottweiler. Eu tinha 6 na minha casa. Ninguém chegava em casa. Eu estava sempre muito seguro. 6 cachorros, Rottweiler, enorme. Morava numa casa muito grande. E dava um trabalho. Só que quando eu chegava na esquina da minha casa, o cachorro conhecia o barulho do motor do meu carro. Ele percebia os meus sons, chegava na porta, estavam todos eles assim no portão. A palavra proskuneu significa isso. Quando você percebe os sons do seu dono. Adoração é você perceber os sons do movimento da presença de Deus. Quando você entende adoração, você entende devoção. Onde tudo que você é e tem aponta para o seu Senhor. Para honrá-los. Eu queria que essa noite, nós não temos mais tempo. Eu quero te agradecer pelo teu esforço,
está aqui até agora